Olá, tudo bom com vocês, meus amigos? Finalmente chegou, sim, ela chegou, a quarta temporada de Cobra Kai já está entre nós e agora todo mundo pode ver essa maravilha. It's karate time. Se você ainda não viu, no começo dessa semana eu postei um vídeo sem spoilers, então se você ainda não viu essa temporada e não quer pegar aí nenhuma pista, nenhum spoiler, corre nesse vídeo. Mas hoje meu assunto é com você que já assistiu ou pra você que não liga pra spoilers. Mas seguinte, como essa temporada ela está cheia de informações, um torneio assim que me deixou sem ar, um torneio que foi, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa pra falar com vocês de fato, então certamente esse vídeo vai ficar gigantesco. E eu não tô nem aí no caso, né? Então, no começo desse vídeo já eu preciso explicar que nós teremos aí vários vídeos de Cobra Kai. Então, esse vídeo que você está aqui neste momento, eu vou falar mais sobre os personagens e da temporada, assim, no geral mesmo. E aí, depois eu vou postar outro vídeo pra vocês, focando apenas nos 2 últimos episódios, falando mais sobre o torneio. E claro que depois teremos outro vídeo com teorias pra 5ª temporada, focando bastante aí nos acontecimentos finais. Então já sabe, se você gosta de Cobra Kai, esse belíssimo canal é pra você. Eu sou muito fã, eu gosto muito e falo dessa série com o maior prazer do mundo mesmo, real. Então já se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, clique no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo dessa série e de outras também. Mas eu já enrolei muito nesse começo, eu precisava dar esses recados, chega de enrolação e bora falar sobre essa 4ª temporada. Eu quero começar falando sobre o novo personagem Kenny, que eu confesso que até imaginava que ele teria uma certa importância para a história dessa temporada, mas não tanto assim. Eu não me simpatizei tanto com o personagem, eu acho ele bem sem graça e não fui muito com a cara dele não e nem com a história dele, mas eu sei a importância que ele teve para essa temporada e sem esse personagem muitas coisas não teriam acontecido. Então, nessa 4ª temporada de Cobra Kai, nós conhecemos o Kenny, que é um garoto ali, nerd, que gosta de jogar e tal. Ele é um garoto novo da escola e, coincidentemente, ele é o irmão mais novo do Shawn, aquele garoto que implicou com o Rob lá na 3ª temporada e depois de levar uma bela porrada do Rob, eles acabaram se tornando meio que amigos, né? Só que aí esse garoto, desde antes de chegar ali pro primeiro dia de aula, ele já tava sofrendo bullying. E aí as coisas começaram a ficar cada vez mais pesadas, principalmente com a implicância do Anthony LaRusso e seus amigos. E aí, coincidentemente também, o Anthony é o filho do Daniel LaRusso. Então, gente, essa é uma das coisas que eu adoro em Cobra Kai, porque é uma série que consegue criar várias ligações e conexões, e aí a gente vai juntando as peças, e aí no final de tudo se encaixa, sabe? Tipo, o Rob, no final, acabar descobrindo que esse garoto que ele tava ajudando tava sofrendo bullying pelo Anthony, que é o filho do Daniel, que foi como segundo pai pra ele, e ele já morou junto com eles. Mano, é uma loucura, assim, e faz muito sentido, porque eles conseguem amarrar muito bem essas histórias. What the hell are you doing? Just getting payback on the kid who thought he could bully me and get away with it. Eu digo que o Kenny, ele foi um personagem extremamente importante porque, de fato, ele foi uma peça crucial para a redenção do Rob no final, para ele realmente se ver naquele garoto, refletir sobre as coisas que estavam acontecendo e aí no final a gente ter aquela cena belíssima com ele conversando com o seu papai, Johnny, mas a gente já fala a respeito disso. Mas é bem legal porque o Kenny, ele também conseguiu trazer uma história para o Anthony LaRusso. Finalmente essa série percebeu que o Daniel não tem apenas a Sam maravilhosa como filha do Daniel, né? Mas eu achei bem legal isso também e como eles construíram essa história, por isso que eu falo que essa 4ª temporada com certeza foi uma grande introdução para a 5ª temporada, que vai ser insana, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E com isso eles conseguiram trazer de fato uma história para o Anthony que foi interessante
porque, querendo ou não, a gente acaba vendo esse crescimento dele, essa evolução. A gente vê que o Anthony é um garoto apenas, sabe? Um garoto que tá perdido, que ele é manipulado facilmente, é só a galera ali atormentar um pouquinho ele que ele já fica esquentadinho. E também tem toda essa questão dele e do Kenny estarem interessados na mesma garota, que é paz e amor, a menina não tava nem aí pra nada, né? E eu achei bem legal também trazer essa história do Anthony e do karatê, porque a gente ficava se questionando porque esse personagem nunca teve tanto interesse no karatê como as outras pessoas. Cara, ele é o filho do Daniel, o Karate Kid. Como assim? Ele só quer saber de jogos e comer e todo esse tipo de coisa, né? Mas aí tem um momento que me chama bastante atenção nessa temporada, que ele tá ali conversando com o seu papai Daniel. E aí o Daniel, como sempre, começa a falar: não, mas naquela época o senhor Miyagi me deu um conselho. E aí o Anthony fala: cara, eu não aguento mais, você fala sobre o Sr. Miyagi o tempo todo, eu não aguento mais essa história, pelo amor de Deus. E o Daniel fica super decepcionado, porque o Sr. Miyagi foi, assim, o cara que mudou a vida dele, né? Nesse momento eu até pensei: poxa, Anthony falando mal assim, falando dessa forma, desrespeitando o nosso velhinho, né? Vocês sabem que pode mexer com quem quiser nessa série, menos com a memória do Sr. Miyagi, que eu fico puta da vida. Só que aí mais pra frente tudo vai fazendo sentido. Tem um momento que ele começa a conversar com o Daniel, e aí ele se explica melhor, falando que ele se sente meio que excluído da família, porque todo mundo tem memórias boas, todo mundo tem aí recordações do Sr. Miyagi, menos ele, porque quando o Sr. Miyagi morreu, ele era muito novinho, no caso. Everybody has these amazing memories of Mr. Miyagi. E aí o Daniel acaba até mesmo contando sobre uma lembrança meio que pra ele ter esse negócio. Então eu entendo que com isso o Anthony acabou meio que se afastando mesmo e não tem esse amor pelo karatê que as outras pessoas têm, fora a preguiça, né? Porque o Daniel já começa com aquelas técnicas de lavar carro e esse tipo de coisa, então a galera já fica: pô, eu não vou ficar limpando bosta de pombo de carro não, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com karatê? Então eu acredito que principalmente depois desse final aí, com o Kenny dando uma surra no Anthony, e aí depois o Rob chegando nesse momento, o Anthony ele vai sofrer bastante na próxima temporada. O próprio Kenny ameaça, falando que vai fazer a vida dele um inferno na escola. Então eu acredito que essa foi uma abertura para ele enfim se interessar pelo karatê. Essa temporada como um todo, assim, ela fala muito sobre força e sobre a fraqueza dos personagens. Então a gente vê justamente o Anthony sendo um garoto extremamente inseguro, que se sente excluído, ciumento e manipulável. A gente também conhece o Kenny, que querendo ou não também é um garoto inseguro, ele é muito medroso ali no começo, e aí mais pra frente ele vai se transformando. Uma coisa que eu não gostei tanto assim no Kenny é que, sei lá, cara, às vezes eu sentia que eles estavam querendo usar aquela fórmula da história do Falcão, e aí eles quiseram fazer a mesma coisa ali, bem parecida com o Kenny, e aí eu acho que ficou meio repetitivo, assim, eu acabei não curtindo tanto assim. Acabei não curtindo tanto o personagem em si, mas a ligação com o Anthony e com o Rob foi importante, então foi bacana, então ele é importante, ele tem que continuar na série e é sobre isso. Nós acabamos vendo também, né, as fraquezas do Rob, que querendo ou não é o pai, ele precisa de uma figura paterna, mas a gente vê que uma das maiores fraquezas dele nessa temporada foi de fato o Kenny, porque ele acabou se tornando ali meio que o mentor desse garoto. Ele se vê nesse menino, só que ele tenta ajudar, ele até fala no final que ele queria ser o mentor para o Kenny, que ele gostaria de ter tido na sua vida, só que aí no final ele acaba vendo que nada deu certo. Se você reparar, em vários momentos específicos, eles dão uma certa pista que de fato o Kenny vai ser um empecilho pro Rob ganhar o torneio, porque ele perde totalmente a concentração. E aí a série vai falando sobre a fraqueza de vários personagens, como por exemplo, falar a fraqueza do Crazy, que é o Johnny, querendo ou não, né, ele acaba demonstrando que realmente gosta muito do Johnny, do jeito imbecil dele, mas gosta. When you asked me what I thought your weakness was,
It's Johnny and Lawrence. E aí vai mostrando que a fraqueza do Terry Silver é o John Creasy, é a promessa que ele fez de que estará do lado dele o tempo todo, que sempre que precisar ele estará lá, porque salvou a vida dele e tudo mais. E aí a gente vê que o Creasy usa isso constantemente, sempre jogando na cara, né? Lembra o que aconteceu? Lembra que eu salvei a sua vida? Então o Terry Silver, ele sente que tem essa dívida aí com ele pra sempre, pelo menos sentia, né? Depois desse final. E aí a gente também vê que a fraqueza do Falcão, por exemplo, também é insegurança. A gente vê que uma das fraquezas do Miguel é a falta de uma figura paterna na sua vida, esse questionamento do que ele vai ser, qual faculdade ele vai fazer. Então eu achei interessante que, apesar dele ter aparecido menos, assim, o Miguel, ele tem vários questionamentos, assim, fora do karatê especificamente, que eu achei bem interessante, porque a gente também não pode esquecer que eles são adolescentes e eles estão na escola, então muitos deles também, em certo momento, vão ter que pensar no futuro, sobre qual profissão seguir, qual faculdade fazer. Nem tudo é karatê, né, gente? Sobre esse final do Rob, tudo que aconteceu, eu acho que só comprovou aquilo que eu já falei pra vocês inúmeras vezes, que o Rob, ele não é uma pessoa ruim, assim. Na verdade, Cobra Kai é uma série tão icônica porque ela humaniza muitos personagens de fato, mostrando que ninguém é 100% bom ou 100% ruim, 100% herói ou 100% vilão, sabe? Até o próprio Terry Silver, que é um podre, um velho escroto. No começo a gente vê o cara fazendo terapia, ele tá suavão na vida dele, meio que arrependido pelas coisas que ele fez. E aí veio o John Creasy e acordou o satanás que tem dentro dele, né? Mas aí é outra história. Mas sobre o Rob ainda, aquela cena final dele com o Johnny foi absolutamente tudo pra mim. É algo que eu espero desde o começo dessa série, assim. Foi muito legal e forte, importante as coisas que ele falou. E o Johnny também, sabe, de braços abertos, entendendo completamente o lado do filho. Tem esse momento que o Rob acaba falando, então, que ele realmente olhou pro Kenny e foi como se ele se olhasse no espelho, que ele achava que, estando no Cobra Kai, ele ia conseguir controlar essa raiva que ele estava sentindo de absolutamente todo mundo. And I had all this hate inside of me. For you and for Miguel. Eu também acho importante que nesse momento o Johnny, ele acaba meio que engolindo o seu orgulho e ele admite que o Rob, ele tinha uma excelente relação com o Daniel e ele meio que atrapalhou isso, sabe? É importante essa trajetória do Johnny e do Daniel, porque a gente vai vendo esses dois personagens cada vez mais próximos e se entendendo cada vez mais, assim. A gente vê na primeira temporada, segunda também, eles brigando constantemente, tem toda essa treta, só que aí aos pouquinhos a gente vai vendo que o Daniel e o Johnny, eles não são mais inimigos, assim, sabe? Eles são pessoas que se desentendem, mas depois se acertam. É como se fosse uma família mesmo, assim, amigos, primos, sei lá. Eu acho que exatamente com essas atitudes aí dos personagens, com pequenas falas, a gente vai percebendo o quanto tá todo mundo crescendo muito e todo mundo amadurecendo muito. Isso me leva a questionar quem será o vilão na próxima temporada, assim, vilão na parte adolescente, eu digo, porque a gente tem o Terry Silver e eu acredito que o Mike Barnes também vai aparecer, enfim. Mas o Rob, certamente, ele não vai voltar pro Cobra Kai, não faz o menor sentido ele continuar no Cobra Kai depois de tudo que aconteceu. E eu acho que o próprio Terry Silver não vai querer que ele esteja lá, né? Eu morro de rir naquela parte do torneio, que o Terry já tá puto da vida com o Rob, e aí o Rob fala: e aí, cara, você quer lutar com ele? Então vai lá, ô velho desgraçado. Right now. Do you want to fight him? E aí agora eu acredito que na próxima temporada nós teremos essa aproximação do Johnny e do Rob, e eu acredito que o Johnny, ele estará bem afastado do Miguel, tá, na próxima temporada, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, se eles colocassem o Rob pra ir atrás do Miguel junto com o Johnny. Eu não sei se ele tá bonzinho ou se ele perdoou todo mundo, assim, a esse ponto e tal, e se o Miguel também aceitaria esse tipo de coisa, mas eu acho que seria interessante esse trio, mas ao mesmo tempo eu sinto falta da dinâmica do Rob e do Daniel, sabe? Eu gostava bastante dessa dupla e eu espero que o Daniel, assim como o Johnny, também perdoe o Rob, assim, facilmente, né? Porque, poxa, ele é só um adolescente, tá? Ele tava perdido, o Rob não é ruim, gente. Eu sempre tenho que defender esse menino, que isso? Por isso que eu fico puta da vida quando a galera fala pra mim que eu tenho que escolher
sabe? Eu recebo muito isso. Ou você gosta do Rob ou você gosta do Miguel. Qual que você gosta mais? Mano, comigo aqui não tem essa não. Eu gosto do Rob e do Miguel igualmente. Quem disse que eu tenho que fazer uma escolha? Eu gosto dos dois, assim, na mesma medida, hein? Porém, meus queridos, eu não vou passar pano não, tá? Eu sei muito bem que o Rob, ele fez umas cagadinhas nessa temporada, pelo amor de Deus, mas eu acho que também foi importante pra ter uma certa treta na história, porque a história precisa de treta, né? O personagem precisava fazer isso, e o que ele fez também trouxe momentos icônicos, tipo, ele ensinar as técnicas do Miyagi-Do pro Cobra Kai, assim, a cara do Daniel no torneio de decepção e tipo, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso, assim, foi surreal, sabe, foi muito bom mesmo, momentos que dava dor de barriga, aquela coisa de, meu Deus, tô sem ar. E claro que também tem esse momento do Rob criando todo esse plano pra poder cortar o cabelo do Falcão, o moicano, que, meu Deus, coitadinho do bichinho, todo cagado, tinha acabado de pintar de roxo, assim, foi uma cena triste pra cacete, eu achei bem pesado, mas aí naquela... Gente, eu sou meia besta, desculpa, gente, porque eu não tenho que... Ai, por que eu falo essas coisas, né? Mas eu vou confessar que naquela hora que o Falcão, ele acaba chegando, depois que o Daniel e o Johnny estão lutando, e aí ele mostra o cabelo dele, que só tem os fiapinhos assim, ó, do roxo, eu ri. Ai, era pra ser uma cena triste, né? Mas eu ri. Por que eles deixaram só os fiapos, né? Enfim, gente, nada a ver com o assunto. Vamos voltar aqui pro vídeo. Mas antes da gente entrar aí nessa história do Falcão, que é uma das minhas preferidas aí, bora continuar falando sobre o Rob um pouquinho, mas dessa vez sobre Rob e Tori, que sim, acabaram se tornando um casal aí nessa temporada, rolou umas bitocas aí. Eu acho que é uma coisa evidente, né, gente? Desde o trailer, na verdade, desde antes, tava muito evidente que isso realmente ia acontecer. Eu confesso que quando eu vi no trailer, eu falei, puta merda, casalzão, eu adorei, mas eu preciso confessar que quando eu assisti mesmo o episódio, eu achei meio sem graça. Eu achei uma falta de química aí entre esses dois. Eu acho que eu e o Rob tem mais química. Tô brincando. Mas é verdade, é verdade. Ai, queria pegar o Rob. Enfim, inclusive a Samantha, né, falando que a Rob adora pegar os restos dela. Pegou pesado, hein, Samantha? Pelo amor de Deus, bichinha. Mas eu acho que é uma dupla que, se desenvolverem direito, pode se tornar um casal bacana. É que eu acho que acabou não mostrando tanto assim, então eu acabei não criando certo apego, assim, sabe? E na minha opinião, assim, é bem evidente que o Rob ainda tem sentimentos pela Samantha e a Tori ainda tem sentimentos pelo Miguel. Então eu não sei se é o momento certo desse casal acontecer, até porque a próxima temporada vai trazer muitas tretas aí pra esses dois, né? Um casal que mal aconteceu e certamente já vai dar treta, porque certamente o Rob vai sair do Cobra Kai. Não sei se a Tori vai também tomar essa decisão de sair do Cobra Kai depois de perceber que ela ganhou, porque o Silver pagou o carinha lá e ele manipulou o torneio. You know what? You played it just right. No one suspects it. Então, tudo depende da postura da Tori, da escolha que ela vai fazer na próxima temporada. Eu acredito que ela pode ficar no Cobra Kai ali no começo, só que aí depois que ela descobrir que o John Kreese foi preso por um plano do Silver, eu acredito que ela pode se tornar meio que uma espiã do Kreese aí, tentando tirar ele da cadeia, e aí ela vai continuar no Cobra Kai só pra descobrir a podridão aí do Silver. E eu acho que a Tori pode ser uma pessoa que vai destruir Cobra Kai, mas segura aí que a gente vai falar sobre isso no vídeo com teorias. Porque a gente também entra em outro questionamento, né, que eu vou deixar pra vocês. E agora? O Rob, ele vai voltar pro Miyagi-Do ou pela primeira vez ele será treinado pelo próprio pai e vai entrar no Presas de Águia? Agora que o Miguel não tá, né, porque o Miguel foi dar uma viajada e aí o Rob ficar como o principal ali no Presas de Águia, pode rolar. No meu vídeo passado eu falei pra vocês que a gente teve algumas aproximações que eu não esperava tanto, e uma dessas aproximações, sem dúvida, foi da Tori e da Amanda. Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas eu gostei muito e eu acho que a gente pode ter uma aproximação ainda maior daqui pra frente, porque a Tori, ela é uma personagem que tem uma das vidas mais difíceis, na minha opinião, tá? Ela tem que ser adulta mesmo sendo uma adolescente, então ela acaba colocando a raiva dela toda pra fora, desconta nas pessoas, a gente vê isso desde que ela apareceu, né? Então a gente tem essa reflexão aí, e foi bem bacana a forma e a construção dessas duas, né, dessa amizade, não sei se é amizade, não sei o que vai ser, se a Amanda vai ser como uma mãe
pra Tori, eu acredito que sim, mas a gente tem esse momento que a Amanda, já puta da vida depois de tudo que aconteceu ali no final, da Tori ter invadido a casa dela e tal, vai conversar com ela no seu emprego e a Tori acaba meio que perdendo emprego por culpa da Amanda, né? E aí, aos poucos, a Amanda, ela vai refletindo a respeito disso, e o que a Amanda sentiu pela Tori foi, de fato, empatia. Ela se colocou no lugar, ela se colocou na pele dela, e inclusive ela se viu ali também naquela situação, lembrando da sua adolescência. E isso foi bem importante porque ela acabou meio que tentando mudar as coisas e querendo ajudar a Tori de algumas formas, falando que ela precisa fazer terapia, que ela precisa de ajuda. E aí mais pra frente também a gente tem esse momento da Amanda conversando com a Tori no final, falando pra não machucar a Samantha, pra seguir as regras, né, jogar sujo e tudo mais, que faz sentido também. E aí a Tori acaba falando que graças a ela conseguiu arrumar uma cuidadora pra mãe. Então, poxa, eu acho que essa relação ainda vai dar o que falar, tá? Porque pelo que a gente vê na história da Samantha aí nessa temporada, eu acho que ela que vai começar a cutucar a Tori, principalmente na próxima temporada. E ao ver que a mãe tá se aproximando da Tori, o bagulho vai ficar muito, muito louco aí na relação dessas duas. Ou a rivalidade vai acabar, coisa que eu não acho que vai acontecer, porque no final a Amanda acaba até falando que essa luta pode ser de fato o fim da rivalidade da Samantha e da Tori, mas eu acho que não, eu acho que tá um pouquinho longe dessa rivalidade e acabar, e agora não vai ser mais uma coisa assim sobre o Miguel ou sobre o Rob. Eu acho que a Samantha vai ficar com ciúmes mesmo da mãe. Mas eu confesso pra vocês que eu achava que a série ia acabar falando mais a respeito da família dela. Eu acho que a Tori vai ganhar mais destaque na próxima temporada devido à escolha que ela vai precisar fazer, se vai contar a verdade sobre o Silver ou não, mas a gente teve aí essa tia dela aparecendo por 2 segundos pra ter essa tretinha e tal, e aí a série vai mostrando o quanto a família da Tori é importante pra ela e tudo que ela fez, engoliu o orgulho, pediu ajuda pra Amanda pra conseguir voltar pra escola e não perder a guarda do irmão caso a mãe dela venha morrer, mas a série ainda não mostrou tanto assim, sabe? Eu não sei nem o que eu esperava mesmo assim, mas eu esperava que a Tori tivesse ainda mais destaque do que ela teve. Tá, mas bora falar então sobre o Falcão / Eli dessa temporada, que foi uma história magnífica, mas sei lá, eu acho que a história dele tava tão interessante que eu acho que acabaram mostrando pouco. Eu gostaria de ter visto mais do treinamento dele no Miyagi-Do, eu gostaria de ter visto interações dele com a Samantha, a interação dele com o Daniel, coisa que a gente acabou não tendo, sabe? Eu acho que faltou isso daí, mas é uma das minhas histórias preferidas, porque o Falcão, ele é um personagem de altos e baixos. Eu comecei amando, e aí tem temporada que eu odeio ele, e aí depois eu amo de novo, eu super entendo o personagem. É assim a história do Falcão aí nessa série, mas eu acho que tudo que rolou com ele nessa temporada mostrou que, de fato, o Falcão tem uma das histórias mais intensas da história de Cobra Kai. Com certeza, todo mundo já tinha essa teoria aí de que ele perderia o Moicano nessa temporada, e isso tava evidente que ia acontecer, assim, tava escancarado mesmo, e conforme a minha teoria ia acontecendo, eu fiz um vídeo sobre isso, e aconteceu bem parecido com a forma que eu falei ali no torneio, com ele sem o Moicano, como o Eli mesmo, ganhando ou lutando como o Eli, e realmente rolou isso, realmente aconteceu, e foi, assim, incrível. As coisas pra ele no começo não foram fáceis, e a série mostrou como se ele fosse se revoltar em algum momento, mas isso não aconteceu. Ele realmente estava mais maduro e ele aprendeu com as merdas que ele fez, com certeza. Ruined my reputation. I talked a big game and then just proved I was an asshole. To Moon, to Miguel. Então a gente tem ali o Cobra Kai querendo se vingar por ele ter abandonado eles, e ao mesmo tempo tem o Presas de Águia que não perdoou ele na hora ali, não perdoou rápido pelo fato dele ter ficado do lado do Cobra Kai. E aí a gente também tem a galera do Miyagi-Do que também não queria saber devido às coisas que ele fez. Então, mano, todos contra o Falcão, né? Mas teve uma pessoa que não ficou contra o Falcão, e essa pessoa é o Dimitri, o seu irmão binário. Foi muito importante
mostrar essa relação de novo, porque eu vou lembrando como começou, sabe, os dois nerdzinhos ali, depois eles entrando no karatê, só que aí o Falcão, ele se identificou com aquilo, ele ficou ali, foi mudando a sua personalidade, enquanto o Dimitri, ele foi ficando sozinho. A série mostrou em vários momentos o quanto o Dimitri, ele tava se sentindo excluído pelo fato dos seus amigos, principalmente o Falcão, no caso, lutando karatê, menos ele. Então foi muito importante o Falcão passar por tudo que ele passou nessa temporada pra ele de fato se encontrar no final, pra ele ver que realmente o seu cabelo não o define. O que mudou nele não foi só o visual, foi a sua segurança, a sua confiança. Só que ao mesmo tempo mostrou que essa confiança, ao mesmo tempo, era uma insegurança, porque ele ainda tinha o Eli dentro dele, e o que precisava de fato era juntar o Eli e o Falcão como uma pessoa só, porque realmente eles são uma pessoa só. Então, aquela cena final com ele sendo campeão ali, né, da categoria masculina, no caso, mostrando ele com o troféu, e aí ele tá de costas, sem camiseta, e aí mostra o Falcão ali desenhado nele, e ele sem o moicano, foi de arrepiar, porque a gente sabe o quanto essa cena significa. Se você reparar bem, a gente vai vendo essa junção, né, do Falcão e do Eli no começo da temporada. Isso já estava acontecendo aos poucos, o moicano só foi ali, ó, um empurrãozão, no caso, que ele teve. Porque no começo da temporada, tem um certo momento que ele chega com uma marreta, e aí todo mundo já fica, meu Deus, ele tá com uma marreta, ele vai destruir o Miyagi-Do. Não, o Falcão, ele não vai mudar, ele não vai ter redenção dele. Só que aí, na verdade, ele tem a brilhante ideia de construir um deck. E aí ele mostra também o seu outro talento, que é o design, né? Ele é um gênio do design e acaba desenhando tudo ali. O Dimitri acaba mostrando pro Daniel e pro Johnny, assim, todo orgulhoso do amigo dele. Então é bem legal. É bem legal ele deixar o lado nerd dele também falar mais alto. Ele pode ser o cara confiante e não sei o que, e o nerd ao mesmo tempo. E é sobre isso. Mas uma das coisas que eu reparei é que depois que ele perde o moicano, ele ficou meio excluído do rolê mesmo, só que aí eu reparei que parece que ninguém se importou, sabe? Tipo, a galera ali deixa ele e aí fala que vai se vingar e aí já deixa ele meio que sozinho ali, só que não teve uma pessoa pra ir atrás do Falcão. Quem foi atrás dele? O Dimitri. Sim, eu achei muito fofo o fato do Dimitri ter perdoado ele de todo o coração. Essa temporada mostrou muito isso mesmo, e ele tinha todos os motivos do mundo pra odiar o Falcão nesse momento e querer se vingar, sabe? Mas não, ele vai até a casa dele, conversa com ele. O Falcão tava a ponto de desistir do karatê. Não, karatê. O que foi isso? Eu tô bem curiosa pra saber como que vai ser a reação aí dos fãs quando descobrirem que o Falcão agora, ele é do Miyagi-Do, mas eu posso falar por mim, tá? A minha opinião pessoal, eu adorei isso. Adorei mesmo, porque ele, enfim, tá ali lutando do lado do seu melhor amigo, e o Dimitri mostrou nessa temporada que, de fato, ele é a pessoa que mais ama o Falcão. E também a série acabou mostrando que os personagens precisavam de equilíbrio, e era de fato o que o Falcão precisava, de equilíbrio. Ele aprendeu a colocar a raiva dele pra fora no Cobra Kai, mas ele também precisava aprender a controlar a sua raiva e lutar do jeito certo, sabe? Sem perder a sua personalidade, sem perder quem ele realmente é e abandonar as pessoas que ele gosta, tipo o Dimitri. Então, Miyagi-Do realmente veio pro Falcão ter esse equilíbrio, porque é o que ele precisava e é o que o Daniel sempre fala, né? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. A própria Samantha também é uma personagem que precisava de equilíbrio, mas ao contrário, ela precisava colocar a raiva dela pra fora. Cara, essa série é genial, né? Essa série é sensacional. Eu amo Cobra Kai. Meu Deus. Então a gente vê bastante nessa temporada essa mistura de técnicas. A galera luta Miyagi-Do, Cobra Kai, presa de águia. É uma confusão, é uma loucura. Defende, ataca ao mesmo tempo. Ai, que delícia. Eu amei. Mas sem sombra de dúvidas, uma das personagens que mais queria ganhar esse torneio é a Samantha. Você pode não gostar dela, tá? Tá tudo bem, cada um gosta do personagem que quiser. Mas eu acho que a Samantha, ela não só queria ganhar o torneio, ela realmente fez por onde. Ela realmente treinou mais do que muita gente, ela se esforçou, ela queria... Mano, a garota, ela tava com sangue nos olhos real, ela tem vários questionamentos sobre a pressão que o Daniel colocava em cima dela, e também tem essa coisa de você encontrar
o seu próprio karatê. Tem esse momento no final que mostra um flashback do Sr. Miyagi que eu me arrepiei todinha, né? Que ele acaba falando pro Daniel que um dia ele vai aprender a lutar, né, do seu jeito, tipo, encontrar o seu próprio karatê. E o Daniel fala, não, mas eu luto do seu jeito e tal, do jeito que você me ensinou. E aí ele fala, não, você vai encontrar o seu jeito. Yeah, but I do it your way. One day you do only. Então é realmente isso. O Daniel, ele refletiu sobre isso e a Sam, ela também refletiu. Todos os personagens tiveram essa reflexão no final. Que entra naquela coisa que o Rob falou. Ele fala que cada um acha que o seu jeito tá certo, que o Cobra Kai acha que o jeito Cobra Kai é o certo, que o Miyagi-Do acha que o Miyagi-Do é o certo, Presas de Águia acha que o jeito é o certo, só que não importa como você luta, sabe? Não importa, desde que você lute, desde que você ganhe, ou não, mas luta, sabe? You know, everybody thinks their way is the only way. You, my dad, Cobra Kai. Mas eu gostei muito dessa conexão que eles criaram entre a Samantha e o Johnny. Gostaria de ver mais, tá? Não vou negar, mas ela indo contra o Daniel e treinando com o Johnny escondido foi bem legal também. Aquela cena final também, quando ela tá lutando, que o Johnny tá torcendo pra ela, eu achei muito fofo. LaRusso! Yes! E aí aquela cena final do Johnny e do Daniel se juntando agora de verdade pra serem o sensei da Samantha. Cara, foi sensacional, na boa, foi muito bom aquela cena. Gente, aquela cena foi boa demais, pelo amor de Deus, sabe? Quem ia imaginar que a Sam seria a pessoa responsável por unir o Daniel e o Johnny de verdade agora? Porque o problema desses dois nessa temporada foi os ciúmes, né? No final, o Daniel fica, não fica perto da minha filha. E aí o Johnny, não fica perto do Miguel. Ai, parecendo duas crianças. Mas não vou negar, eu achei a Samantha bem injustiçada, porque ela merecia sim ganhar esse torneio. A Tori, ela luta pra caramba, eu vou falar bastante sobre isso no outro vídeo falando sobre o torneio, mas enfim, a Tori, ela luta muito, ela é super talentosa, eu comecei a gostar da personagem nessa temporada, com certeza, mas a Samantha, cara, ela tava em outro patamar, mano, aquela cena dela fazendo todas as misturas ali, depois de falar com o Daniel e com o Johnny, e aí ela vai fazendo os seus negócios e fazendo seu próprio karatê, a sua própria técnica, puta merda, que cena magnífica! Ela merecia muito ganhar, mas ao mesmo tempo eu gostei dela não ter ganhado, porque isso trouxe histórias, tretas pra próxima temporada. Mas que ela merecia, ela merecia. Falando então sobre os 4 velhos de Cobra Kai, os 2 não tão velho e os velho, que é o Johnny, o Daniel, Silver e o Crazy. Cara, aqui, entre você e eu, você achava mesmo que ia durar muito tempo o Johnny e o Daniel treinando juntos ali no começo? Gente, tava na cara que não ia acontecer, sabe? E esses dois, briga, e aí se resolve, aí briga de novo, se resolve. Sabe, eles precisavam passar por tudo que passou nessa temporada pra de fato se juntar no final. Eu acho que a partir de agora, eles vão conseguir se unir mais e se entender mais, porque acabou esse negócio, pelo menos eu acho, de ciúme do Miguel, de ciúme da Samantha. O Daniel resolveu abrir mão disso porque viu que a filha dele tava se encontrando ali, que a filha dele tava muito forte. E também tem esse momento no torneio que o Johnny e o Daniel estão ali conversando como sempre, e o Johnny acaba admitindo que deveria ter deixado o Miguel aprender mais das técnicas do Miyagi-Do, porque certamente ele teria se tornado um lutador muito mais forte, muito maior. I should have just let him train with you. You'd have been a stronger fighter. Tipo o que aconteceu com a Samantha. Não que o Miguel precise tanto, porque o Miguel realmente estava invicto ali, né? Ele que se machucou, ninguém ganhou dele, hein? Mas, né, eu queria também ter visto mais dele treinando no Miyagi-Do. Porém, a gente tem a chegada de um novo personagem, que na verdade é um velho personagem, que vai ser um dos principais aí na próxima temporada, que, mano, que é o Chosen, né? O Chosen apareceu ali naquele final, já imaginava também que isso ia acontecer, e vai ser muito top, vai ser, oh meu Deus do céu. Finally put an end to Cobra Kai.
Eu já imagino, assim, porque o Chosen, ele sabe técnicas que nem o Daniel, nem o Johnny e talvez nem o Silver saiba, né? Então eu imagino o Chosen sendo o sensei de todo mundo ali, porque ele vai treinar o Daniel, o Johnny, vai ensinar os bagulho tudo. Eu gostaria que isso acontecesse, assim, né? Vai ser bem interessante também se isso... Ai, gente, eu tô muito empolgada pra próxima temporada. Mas o que me surpreendeu bastante no começo, como eu já falei pra vocês, foi a respeito do Silver, né? Porque o Silver... ele tava muito diferente, assim, eu digo que o Terry Silver versão Satanás ativado, ele tava dormindo e o Chris foi lá e acordou, né, porque ele tava de boa, gastando seu dinheiro, falando, nossa, nada a ver com o que a gente fez, pobre Daniel, era apenas um garoto, só que aí depois ele foi se transformando e voltando a ser o Terry Silver, talvez pior do que a gente já conhecia. E aí com isso a gente teve a aparição de dois personagens, que foi a Isha e o Araya. Assim, o Araya, ele teve uma grande importância nessa temporada, fiquei com ódio no coração em relação a ele, mas ao mesmo tempo eu falei, putz, isso é ousado, gostei. Mas a Isha foi legal ver ela de novo, deixa o coração quentinho, mas ela acabou não acrescentando tanto, assim, na minha percepção pra temporada em si, mas foi legal ver a personagem de novo. Sobre o Araya, me surpreendeu a forma que aconteceu. Quando ele apareceu, eu falei, nossa, gente, pra quê? Eu confesso que eu acho ele meio sem graça, assim, nada demais também, nada de menos, enfim, é um personagem que tá ali, sabe? Tipo, se ele aparecer, tudo bem, mas se ele não aparecer, tudo bem também. Mas aí, cara, eu fiquei chocada no final. Eu até cogitei de alguém ser preso nessa temporada, eu falei até do Daniel, mas eu não imaginei o Chris. Sério, porque o Silver vai lá, ele se aproveita da situação, se aproveita pelo fato do Araya ser esse cara manipulável, esse cara que queria se provar e queria estar no Cobra Kai a todo custo. Então ele dá uma surra no cara, a ponto de quase matar ele ir parar no hospital, e aí tem esse plano aí pra ele entrar no Cobra Kai acusando o John Chris no final, e aí ele se livrar da sua maior fraqueza, né, que é o Chris, e essa promessa que ele fez de sempre estar do lado dele, defender ele a todo custo e tal. His name is Sensei. Kreese. John Kreese. E essa cena me chocou muito, cara. O John Kreese foi preso. Vocês têm noção? Ele foi preso. O Araya realmente fez isso, realmente acusou ele. Cara, eu tô muito curiosa pra ver o desenrolar dessa história, até porque o Terry Silver, ele é muito louco. E ele até nesse momento ameaça falando, pode deixar, eu também vou cuidar do Johnny. Então eu acredito que, assim, o Silver, ele já perseguiu muito o Daniel na vida dele. E eu acredito que agora, pra se vingar do Chris e tudo mais, e pirraçar mesmo, o vilãozão que ele é, ele vai atrás do Johnny. A gente tem esse momento que ele dá uma baita surra no Johnny, que o Chris já fica, pô, cara, não é bem assim, você tá passando dos limites, não encosta no Johnnyzinho. E eu sempre disse pra vocês que o Silver, ele é muito pior do que o Chris na minha percepção, e essa temporada foi uma prova disso, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, olha as coisas que ele fez, né? Eu acredito fielmente que o Chris, por exemplo, ele não pagaria ninguém, até porque ele não tem dinheiro, mas ele não faria essa manipulação em si pra ganhar o torneio, porque a gente percebe que o Chris, ele realmente quer ganhar na raça, ali tipo assim, eu ensinei, a galera sabe lutar como ninguém, e é isso, mas o Silver não, o que importa é ganhar, e aí ele é ricão e tal, e usa isso a seu favor, sabe, ele não tem honra. Tá, eu sei que esse vídeo já tá enorme, mas é muito assunto, né? Muita coisa na temporada. Mas eu quero finalizar rapidamente falando sobre o Miguelzinho. Eu vou falar mais dele nos outros vídeos e tal. Mas realmente ele tava... Não é apagado a palavra nessa temporada, porque ele aparecia e tal. Mas eu acho que o Miguel, ele amadureceu muito. E a gente vê isso claramente. Eu acho que o Miguel, ele tava sensato em vários momentos dessa temporada. Então com isso a gente acaba tendo a impressão que ele tá meio que apagado mesmo, né? O personagem realmente precisava de uma treta na história dele, uma reviravolta, um negócio. Então, com esse final, com ele indo atrás do seu pai biológico e a gente descobrindo que o seu pai biológico não sabe nada a respeito dele, isso nos trouxe muitas possibilidades. E eu acho que com isso a série tem se aproximado cada vez mais da teoria de que o Mike Barnes, do terceiro Karate Kid, que é outro podre, que ele é o pai biológico do Miguel, e isso faz muito sentido na minha cabeça. Coitado do Miguel com um pai desse, né? Mas enfim. E claro que uma coisa que mexeu bastante comigo foi a situação dele com o Robbie, porque ali no baile o Robbie acaba falando pra ele, cara, você acha mesmo que meu pai gosta de você?
meu pai só tá querendo corrigir uma coisa que ele fez comigo, sabe? E aí, no mesmo episódio, a gente tem esse momento que o Johnny tá bêbado, que apanhou pra caramba do Silver, e aí o Miguel fica ali meio conversando com ele, e aí o Johnny começa a fazer um discurso sobre querer ser um pai pra ele e tudo mais, mas ele faz tudo errado, mas que ele se preocupa, tenta proteger ali do jeito dele, e o Miguel achava que ele tava falando pro Miguel, e realmente pode até ter sido, e ele apenas confundiu uma palavra. Mas aí o que cagou tudo é no momento que o Miguel fala, poxa, você tá fazendo um bom trabalho, relaxa, e aí ele fala, eu te amo, e com isso o Johnny chora bastante e vira e fala, eu te amo, Robbie. I love you. I love you too, Robbie. Sim, o Johnny, bêbado, confundiu o Miguel e o Robbie. Aquela cena cortou meu coração em tantos pedacinhos que vocês não têm noção. Porque, mano, o Robbie, ele só quer um pai. Então, ele viu um pai no Daniel, mas ele ainda tem um pai dele, o Johnny. Só que o Miguel, ele também quer um pai, ele também sente falta de uma figura paterna. Então, o Johnny acabou se tornando essa figura paterna, tá até namorando a mãe dele agora. E aí, esse momento do Miguel percebendo que o Johnny de fato tava tentando corrigir coisas que ele cagou com o Robbie nele, tipo, doeu, sabe? Mas foi importante também pra trajetória do Miguel, porque realmente precisava de um boom, um tchan pra dar uma emoção pra história, porque de fato o Miguel, ele tá muito mais maduro que muitos personagens, na minha percepção aí, principalmente dos personagens adolescentes, a gente vê esse crescimento, mas eu acho que o Miguel Dark pode vir na próxima temporada, hein? Não sei, mas eu tenho umas teorias. Bom, gente, tem muita coisa pra falar ainda, pelo amor de Deus, Cobra Kai é muita informação, mas isso que uma série perfeita faz, não é mesmo? Então já sabe, né? Eu vou ficando por aqui hoje, mas a gente ainda vai ter outros vídeos. Se faltou algum assunto, algum acontecimento pra eu falar nesse vídeo aqui, relaxa que eu ainda vou falar em algum momento, então já sabe, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!